Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Yuri, sou designer gráfico aí há 5 anos já. Já trabalhei em diversas agências e entre indas e vindas. Hoje em dia eu tenho meu estúdio de design, né? Atendo agências aí do Brasil todo. E nessa série de aulas aí a gente vai dar uma introdução básica aí sobre o que é e como funciona o Photoshop, né? No final de cada aula a gente vai ter um exercício prático, onde a gente vai colocar em prática aí, né, tudo que a gente aprendeu em cada aula, até no final a gente desenvolver um criativo aí profissional, beleza? Nessa primeira aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre as funcionalidades do Photoshop, para que ele serve, qual a diferença entre bitmap para vetor, quando você vai utilizá-lo, falar um pouquinho sobre fonte, recorte, beleza? Vamos lá? Perfeito, vamos lá então. Para a gente começar aqui a entender um pouco mais sobre o Photoshop, a gente tem que aprender a configurar ele primeiramente, né? Para a gente ter o máximo de desempenho ali, ajudar no nosso workflow e diminuir o tempo do nosso trabalho. Já aqui com o Photoshop aberto, a primeira coisa que a gente vai fazer é configurar para o seu uso pessoal ali no dia a dia, certo? Para isso a gente vai vir aqui em Editar, Preferências, General. Aqui dentro das configurações, a gente pode configurar diversas coisas, como a interface, atalhos, ferramentas. Dentro da interface, a gente pode escolher o tema do Photoshop, né? Se a gente quer ele claro, se a gente quer ele escuro. Eu, particularmente, gosto desse não tão escuro, um cinza mais escuro, que dá um conforto visual ali. Se você for trabalhando o dia inteiro nesse brancão aqui, você vai ficar meio cego. Tá? Dentro do restante aqui é uma questão mais pessoal. Você vai, de acordo com o dia a dia ali que você for utilizando, você vai configurá-lo do jeito que você quiser. O que eu recomendo fazer em questão de performance, a gente vai vir aqui em Scratch Discs. Você vai baixar o seu Photoshop, caso você tenha 2 discos, né? Você vai baixar o seu Photoshop em um disco. No meu caso, está aqui no disco F. E como Scratch Disk, o que é um Scratch Disk? É um disco ali que ele vai usar conforme você for trabalhando para usar como memória, né? Como cache. Todos os arquivos temporários do seu Photoshop ali, do seu arquivo, do seu projeto, ele vai deixar nesse disco. Perfeito? Então, eu sugiro que você deixe um disco para instalar do Photoshop, né? E um disco como arquivo temporário. Caso você não tenha 2 discos, pode usar o mesmo, não tem problema, certo? E o segundo, a gente vai vir em Performance. Primeira coisa, você tem que entender o tanto de memória que você tem, memória RAM. No meu caso, eu tenho 32 GB. Então, aqui você sempre vai deixar nunca mais do que 80. Eu, particularmente, como eu tenho uma quantidade um pouco maior, eu gosto de deixar aqui no 70%. Por que você não vai deixar no 100% sempre? Porque o seu computador tem que gerenciar outras tarefas além do Photoshop, né? Seja um navegador, seja um Discord, um Spotify ali, né? Quem que não gosta de escutar uma musiquinha? Então, é isso aqui. Aqui pode ser que quando você abre o Photoshop, aqui no processador gráfico, no caso é a placa de vídeo, pode ser que ele venha desabilitado. Você sempre vai deixar habilitado. Depois que você habilitou, vem aqui em Preferências. Pode deixar todos selecionados, certo? Porque o que for de preferência de renderização de vídeo, ele sempre vai priorizar a placa de vídeo, que é muito melhor que você sobrecarregar o seu processador ali, beleza? Já que na parte de histórico e cache, você tem que escolher a sua preferência aqui com que você vai trabalhar. Se você trabalhar com web, com post para Instagram normal, trabalhar com edição de fotos. No meu caso, eu trabalho mais com post para Instagram, certo? Então, eu gosto dessas preferências. O History Stakes é quando você for dar o Ctrl Z ali, ele vai registrar o número de ações que você fez. Aqui no meu caso é 200. Acho que mais que isso não é necessário. Níveis de cache 6. E o Cache Tile Size 1028. Está perfeito, certo? No resto aqui você pode configurar diversas coisas, ferramentas, mas isso é mais questão pessoal, certo? Agora que você já configurou o Photoshop do seu jeito, a gente vai ter que criar um novo arquivo para trabalhar com o nosso projeto, certo?
O meu Photoshop está em inglês, mas no caso, se estiver em português, vai ser no mesmo lugar, mesma coisa. A gente vem aqui em novo arquivo. Agora, aqui que está o segredo. Vai depender muito do projeto que você for criar, certo? Como no nosso caso aqui, a gente vai criar um post para Instagram, a medida padrão do feed ali é 1080 pixels por 1350 de altura, certo? Resolução a gente pode deixar 72, porque como vai ser algo para o digital ali, não tem por que deixar muito maior que isso. Clica em criar, perfeito. Quando você abre o seu Photoshop, ele vai vir desse jeito aqui, certo? O que você mais vai utilizar durante o processo de criação aqui, na minha opinião, que é o que eu mais uso, são o quê? O painel de camadas, de cores, de propriedades, as réguas e os históricos, beleza? Então a gente vai adicionar aqui em destaque o que a gente mais for utilizar. No caso aqui são as camadas, eu particularmente gosto de deixar ela aqui do lado, bem grandinha, para a gente fosse guiando conforme a gente for criando o projeto, certo? As propriedades eu deixo aqui do lado mesmo. As réguas, no caso aqui vai vir 100, você pode vir em View, em réguas, e ativar, ou simplesmente apertar Ctrl R, ela vai ativando e desativando, certo? Aí novamente aqui na camada janelas, aqui você pode ir ativando o que você quiser. No meu caso, o que eu gosto de deixar bem grande aqui, são os adjustments, que a gente pode utilizar aqui, algumas ações rápidas, ele cria sozinho. As cores. Aqui na janela de cores, por padrão, ele vai vir desse estilo aqui. Eu gosto de deixar a roda de cores, que aqui a gente pode ter uma noção das cores complementares, cores opostas e tudo mais, certo? Aqui, na nossa barra de ferramentas, você pode reparar que ela vem mais curtinha aqui. Se você clicar nessa setinha, ela fica maior aqui. Eu gosto de deixar assim, certo? Uma coisa que a gente usa bastante quando a gente tem uma carteira de clientes grandes é o painel de bibliotecas da Adobe. O que é a biblioteca da Adobe? As bibliotecas da Adobe, elas funcionam da seguinte maneira. Por exemplo, você tem um cliente ali, entrou um novo cliente, ele tem toda uma identidade visual, cores a serem seguidas, formas, etc., fontes. Aqui dentro do painel das bibliotecas, a gente pode criar uma pastinha para cada cliente. Vou pegar um exemplo aqui. Vou pegar como exemplo aqui a Agência Brávio, que é a nossa agência de TCC. Se você não segue, segue lá no Instagram, Agência Brávio. Aqui dentro eu posso ir adicionando as cores, a tipografia, os logotipos e tudo mais. Então, quando eu for trabalhar com um projeto novo desse cliente, eu não preciso ficar, por exemplo, adicionei um texto aqui, exemplo. Ao invés de eu vir aqui na paleta de cores, ficar selecionando ou copiando e colando o código, eu só venho aqui, clico na cor, ele já coloca a cor certinha. Porque, por exemplo, tem a tipografia que a gente usa aqui, que é a Lustra. Eu posso vir aqui, Lustra. Por exemplo, eu quero deixar esse padrão como padrão para a gente seguir nos próximos posts do cliente. Eu venho aqui, adicionar características da fonte, e a gente clica aqui. Toda vez que eu adicionar um texto novo, por exemplo, vou adicionar um texto novo aqui, numa fonte, um Arial. Se eu clicar aqui, ele já segue aquele padrão, sem eu precisar colocar a mão em muita coisa. Perfeito? Mas esse é assunto para próximas aulas, a gente vai se aprofundar aqui mais nas ferramentas básicas mesmo. E caso vocês queiram, só pedir aí para o pessoal da Sombra que a gente faz mais aulas, beleza? Agora que a gente já configurou o Photoshop do jeito que a gente vai usar no dia a dia aí, deixou em como preferência aqui nossas camadas, as cores, tudo que a gente prefira. Agora a gente precisa entender como o Photoshop funciona. Os dois tipos de imagem que a gente usa bastante aqui são imagens em pixel e imagens em vetor. Basicamente, o que são imagens em pixels? Se a gente colocar uma imagem aleatória aqui, por exemplo, e a gente der um zoom nela, a gente pode ver que não dá para ver quase muita coisa, tudo bem nítido aqui.
Mas se a gente der um zoom bem grande aqui, a gente vai ver que são esses quadradinhos aqui. Então o Photoshop ele trabalha com pixels, que são esses quadrados. Então quando você for escolher uma imagem ali para o seu trabalho, para o seu projeto, faça questão de escolher imagens com uma resolução maior, pelo menos Full HD, certo? Porque o Full HD ele é o quê? É uma imagem com 1920 por 1080 pixels. Então, quanto mais a quantidade de pixels, menos a gente vai ver isso aqui no nosso trabalho, certo? Se a gente pegar uma imagem com qualidade baixa, por exemplo, vamos simular aqui. Vamos colocar 1280 aqui, certo? Então, você vê que assim a gente já consegue ver bem mais os pixels. Então, quando a gente for compor, fazer uma arte, um banner, qualquer coisa que seja ali, isso influencia diretamente na qualidade da nossa imagem. O outro estilo de imagem que a gente tem aqui é o estilo em vetor. O vetor ele não trabalha com pixels. Vamos pegar um exemplo aqui de um bannerzinho qualquer. Se a gente der um zoom aqui, a gente pode dar o quanto de zoom que for, a gente não vai ver esses pixels. Por quê? Ele trabalha com cálculos matemáticos. Então, por exemplo, aqui é 2x2. Se a gente der um zoom aqui, ele vai continuar 2x2, entende? Então, para a gente trabalhar com impresso, com panfleto, com outdoor, a gente dá preferência para trabalhar com imagem em vetor. Porque quando a gente ampliar bastante aqui, a gente não vai ter essa deformação na imagem, certo? Ela vai se manter do mesmo jeito sempre. Por exemplo, se eu pegar esse elemento aqui e eu quiser aumentá-lo, eu posso aumentar o tanto que for que ele não vai pixelar de jeito nenhum. Beleza? Então a diferença é basicamente essa. O Photoshop ele trabalha com apenas imagens em pixels, ele trabalha com pixels. Já outros softwares como o Illustrator, o Corel, eles já trabalham com imagens em vetor, beleza? Agora falando um pouquinho mais sobre as ferramentas do Photoshop. Como a gente pode ver aqui do lado na esquerda, a gente tem diversas ferramentas. Dentro dessas ferramentas, a gente tem outras ferramentas. As principais ferramentas que você vai utilizar no seu dia a dia, aí, seja para criar trabalhos complexos, trabalhos simples, são as que eu vou mostrar agora. Uma dica: aprenda e decore os atalhos dessas ferramentas, porque ao invés de você ficar clicando aqui, vindo e clicando, selecionando, você pode apertar uma simples tecla, ela já seleciona essa ferramenta. Tá? Então vamos lá, as principais ferramentas aqui, começando pela ferramenta de mover, que é a mais básica. Sempre que a gente colocar algum elemento aqui, por exemplo, uma imagem, se você quiser, por exemplo, mover ela aqui, ó, tá vendo que a gente está selecionando, não está movendo. A ferramenta de mover é a primeira aqui. O atalho dela é a tecla V. Você aperta a tecla V, você pode mover, seja qualquer tipo de camada, texto, foto, imagem, que você vai mover, certo? A segunda ferramenta que a gente mais usa é a ferramenta de seleção. Apertando a tecla M, a gente tem a seleção retangular, certo? Aqui a gente seleciona livremente em formato de retângulo. Você apertando e segurando a tecla Shift, ela vai selecionar proporcionalmente, vai ficar 1 por 1. Então ela vai sempre manter um quadrado aqui, certo? O Photoshop ele trabalha com diversas ferramentas de seleção, seja essa a seleção retangular, e tem outros tipos de seleção também. Apertando a tecla L, a gente já vem aqui para a seleção em laço, que a gente pode vir desenhando a seleção que a gente quer. Por exemplo, eu quero selecionar esse cara aqui, a gente vem desenhando e a gente tem aqui uma seleção, beleza? Dentro da ferramenta de laço, a gente tem vários tipos de laço. Tem a ferramenta de laço poligonal, que é essa que eu mostrei, que ela seleciona com arestas aqui, né? Tem a ferramenta de laço livre, que a gente pode literalmente desenhar o que a gente quiser aqui. Então, eu venho aqui selecionando e a gente cria essa seleção, perfeito? A gente tem a ferramenta de seleção laço magnético. Como funciona o laço magnético? Por exemplo, dentro dessa minha imagem aqui, o Photoshop ele vai calcular basicamente os contornos aqui da imagem. Então eu clico e venho arrastando, ele vai selecionando sozinho para a gente aqui, beleza? É claro que dentro dessa seleção ele não vai selecionar perfeitamente todos os pixels, então pode ser que fique uma seleção um pouco grotesca ali, sabe? Com essas arestas que a gente vê. Então, a ferramenta de seleção que a gente mais utiliza hoje em dia dentro do Photoshop é o próprio seleção automática do Photoshop. Então, a gente vem aqui pressionando a tecla W,
A gente vê que a gente seleciona essa ferramenta aqui. Dentro dela, já tem a opção aqui em cima, selecionar sujeito. O que eu recomendo, caso você esteja usando o Photoshop original, a gente tem aqui duas opções, que é para selecionar no dispositivo, ou seja, o dispositivo vai calcular essa seleção aí de acordo com o seu computador, e na nuvem, que seja, ele vai mandar essa imagem para a nuvem, e ela vai criar uma seleção bem mais detalhada. Vai demorar um pouquinho mais, mas mesmo assim ele vai criar. Mas não é algo que demore muito. 5, 10 segundos ele já criou. Então, a gente clicando aqui em selecionar sujeito, ele vai calcular automaticamente aqui e vai nos dar uma seleção automática do principal sujeito ali da imagem. Aí, tá vendo? Ele já selecionou automaticamente aqui pra gente todo o nosso rapazinho aqui. Aí você consegue ver que a seleção ela já é bem perfeita. Já dá pra gente utilizar legal aqui. Beleza? Beleza. Fiz minha seleção. Quero dar uma olhada ali de perto como que tá a seleção, se tá todos os pixels certinho. A gente entra com a ferramenta de zoom, que é uma que a gente mais utiliza aí para dar zoom, desdar zoom. Aperta a tecla Z, clica, segura e arrasta para a direita. A gente consegue dar um zoom, certo? Clica e arrasta para a esquerda, a gente desdá o zoom, certo? Então a gente pode dar o zoom, desdar o zoom, beleza? Dei meu zoom, quero acompanhar aqui como que foi a seleção, uma ferramenta que a gente usa bastante. A gente pode subir e descer a imagem com o scroll do mouse mesmo, mas você vê que ele vai bem lerdo, bem lentinho. Você pode mover livremente também apertando e segurando a tecla espaço. Aí você pode ir segurando e arrastando e acompanhando aqui, beleza? Agora que a gente já passou pela ferramenta de seleção, a gente vai entrar numa das que a gente mais utiliza também, que é a ferramenta de transformar. O que é a ferramenta de transformar? Como o nome já fala, a gente vai transformar aquela camada ali. Por exemplo, coloquei essa imagem aqui, mas ela nossa, não está ocupando nem metade da minha tela. Queria aumentar ela. Como que eu vou fazer? Ferramenta de transformar, aperto Ctrl T. Ctrl T a gente vai abrir esses quadradinhos aqui. Quero aumentar minha imagem, só eu arrastar aqui, ó, ele já vai aumentar proporcionalmente. Caso o seu Photoshop, por exemplo, a imagem está aqui e ele não estiver aumentando proporcionalmente para os lados, estiver aumentando assim, por exemplo, é só você manter pressionado o Shift, que aí ele vai aumentar proporcionalmente. Quero aumentar dos dois lados ao mesmo tempo. Como vocês estão vendo aqui, eu estou arrastando, ele está aumentando só para cima. Se eu quero que arrasta para baixo também, é só segurar o Alt, que aí ele vai aumentar proporcionalmente, beleza? São atalhos aí que a gente vai pegando no dia a dia que vai facilitando o nosso trabalho. Agora, se a gente voltar aqui como a imagem estava antes e eu apertar o Ctrl T aqui, nessas arestazinhas a gente pode controlar elas uma por uma, beleza? Como que eu faço isso? Você vai segurar a tecla Ctrl e aí você pode aumentar aqui a perspectiva dela. Você pode aumentar como você preferir, de um lado para o outro. Isso a gente utiliza bastante para trabalhar com perspectivas diferentes. Você quer colocar essa imagem no muro, por exemplo. Aí você vem trabalhando aqui ela, uma por uma, aqui, até chegar no resultado que você quer. Beleza? Agora que a gente já passou pela ferramenta transformar, a gente vai entrar na ferramenta de duplicar, que a gente utiliza bastante aí também. Por exemplo, criei a seleção aqui do meu sujeito aqui. Eu quero duplicar ele aqui. Beleza? A gente vem com a tecla Ctrl J. Dentro do que a gente selecionou aqui, a gente vai ter a imagem somente do rapaz aqui. A gente pode aumentar, diminuir, sem interferir na nossa imagem do fundo, beleza? Como a gente aqui vem na imagem de mover, a gente pode ver que selecionou, duplicou somente essa parte aqui. A gente pode alterar ela separadamente das outras camadas, beleza? Agora que a gente já passou pelas ferramentas básicas aí do Photoshop, que a gente vai usar no nosso dia a dia, a gente precisa entender como que a gente vai importar os arquivos para dentro do Photoshop. Vamos lá, estou com uma imagem aqui que eu baixei lá do meu banco de imagem, do FreePic, Adobe Stock, Shutterstock, por exemplo. Estou com ela baixada aqui. Como que eu vou colocar essa imagem dentro do Photoshop? Bem simples. Estou com ela aqui, cliquei, arrastei para dentro do Photoshop, tá lá. Já era mamãozinha com açúcar, sem muito segredo.
Agora você vai fazer isso com todas as imagens que você quiser dentro da sua composição ali. Coloquei a imagem do rapaz aqui que eu vou utilizar. Agora, por exemplo, vou colocar uma imagem de um fundo qualquer aí. Agora a gente tem que entender como funcionam as camadas, beleza? Quando a gente está trabalhando só com um objeto, vai ficar só ele aqui, tudo bem, a gente está vendo só ele. Agora, como a gente está com duas camadas, a gente tem que entender como que funcionam as camadas ali, o painel de camadas. Vindo aqui no painel de camadas, a gente pode ver que tem duas camadas aqui, o fundo e a foto. Para eu me organizar melhor, o que eu vou fazer? Se você der 2 cliques no nome, você pode mudar o nome. Vou colocar o nome aqui de fundo. E aqui, ó, foto. Beleza? Agora, para entender como vai funcionar essas camadas aí, o que a gente quer que fica na frente? É a foto do rapaz, certo? Então, a gente vai clicar e arrastar aqui para cima. Vou adicionar um texto, por exemplo, aqui. Texto. Se o texto ficar embaixo da foto, ele não vai aparecer. Então, o texto teria que ficar por cima da foto. A gente consegue ver os 3 aqui. Perfeito. Estou trabalhando com as minhas camadas aqui, por exemplo. Aumentei aqui e fiz uma cagada aqui. Mexi sem querer. Como que eu faço para voltar isso ao que era antes? Aí a gente tem nosso atalho Ctrl Z. É só você apertar a tecla Ctrl mais a tecla Z, que ele vai desfazendo essas alterações que você fez. Você pode ir apertando infinitamente aqui, que ele vai voltando, beleza? Putz, voltei demais. Voltei essa parte aqui que eu não queria. Como que eu faço para ir para frente? Aperta Ctrl, Shift mais Z. Ele vai indo para frente. Então, retomando aqui, fiz cagada. Ctrl Z volta. Quero ir para frente. Ctrl Shift Z, ele vai para frente. Beleza? Perfeito. Agora que a gente já entendeu como que funcionam as camadas aqui, vem aí o nosso primeiro exercício dessa aula, certo? Vocês vão selecionar um fundo, pode ser nesse estilo, em outro estilo, pode ser uma paisagem, qualquer coisa, e uma imagem do nicho que você escolher, seja informática, games, qualquer coisa. Você vai simplesmente colocar essas imagens aqui e vai salvar esse arquivo, beleza? Como que a gente faz para salvar? A gente vem aqui, pode vir em arquivo, salvar, ou a gente simplesmente aperta a tecla Ctrl S, o atalho. Aí você vai escolher onde você quer salvar, vai salvar, tipo, por exemplo, como criativo, teste. Vou salvar aqui teste, clica em salvar, lembre-se que aqui no tipo tem que estar Photoshop mesmo, clica em salvar, beleza, salvou. As próximas aulas aí a gente vai evoluir um pouco mais nessa questão de seleção, a gente vai entrar um pouco dentro dos efeitos de imagem, seja ruído, luz, sombra, beleza? Então vamos para a próxima aula.